A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, dia 16 de dezembro de 2022, 8 horas e 37 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Última sessão do ano. Agradeço a presença de todos, em especial os advogados, doutor Eduardo, doutor Luiz Carlos, doutor Rodolfo, doutor Carlos Henrique, doutor Walter, doutor Rafael. Vamos dar início à sessão. Peço para que todos acessem o processo do AIM 4003-191, Companhia de Bebidas das Américas, Ambev. O relator é o doutor Walter, desculpa. O patrono está presente, doutor Luiz Carlos. Fique à vontade, doutor Walter. Obrigado, presidente. Só para explicar para o doutor Luiz Carlos que esse pedido de diligência decorre do próprio pedido da recorrente sobre a nulidade da decisão de primeira instância, por causa de um CD que não foi juntado aos autos, né? E a representação fiscal também faz menção sobre isso, mas no meu voto eu vou justificar aqui o porquê que eu estou pedindo a conversão em diligência. Presidente, começa assim. No julgamento além da 10ª Câmara de Julgamento, o entendimento foi pela diligência, folhas tais, nos seguintes termos. Eu vou ler só a parte aqui grifada, que é a diligência teria que determinou que o AFR verificasse cada produto apresentado pela recorrente. E aí, após o retorno da diligência, além da 7ª Câmara de Julgamento, determinou a remessa dos autos para a primeira instância complementar o voto com os esclarecimentos do AFR sobre a perícia e informações complementares apresentadas por meio de mídia digital, CD. Após o complemento do voto pela primeira instância, a recorrente, em seu recurso, alega nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa, vez que a decisão, embora tenha levado em consideração as informações prestadas pelo assistente da perícia no complemento do voto, não juntou os documentos aos autos para que pudesse exercer o seu direito à ampla defesa. E aí eu transcrevo o trecho do recurso, onde constam esses pontos, né, que seria seria a forma de nulidade da decisão. A douta representação fiscal se manifesta de forma contrária sobre a conversão de diligência, alegando ainda que o material mencionado foi produzido pela auditoria contratada pela recorrente. Além disso, esse material está à sua disposição na DRT de Taubaté. E aí eu copio aqui os trechos do parecer e destaco aqui no 44, né, no parágrafo 44, o seguinte: além disso, o documento digital foi fornecido ao agente fiscal pela consultoria contratada pela autuada. Aí no voto aqui eu digo o seguinte: o julgamento deve ser convertido em diligência para que a DRT de Taubaté junte aos autos todo o conteúdo do CD que se encontra sob a sua custódia, pois tais informações se revelam necessárias para o julgamento do mérito do recurso, mas sem decretação da nulidade, ao menos até que se tenha o conhecimento das informações, manifestação pela recorrente e parecer da representação fiscal, em respeito ao devido processo legal administrativo, possibilitando um julgamento por este egrégio tribunal com base no conjunto probatório concreto. Se o CD possui informações complementares utilizadas pelo AFR e pelo julgador de primeira instância, esta colenda da Câmara também precisa ter acesso ao seu conteúdo para que possa julgar o mérito. Caso contrário, o julgamento traria impressões pessoais do julgador sem lastro nas provas produzidas na fase de instrução processual. Assim, considerando que não há sigilo das informações, converta o julgamento em diligência para que a DRT de Taubaté, no prazo de 30 dias, traga aos autos o conteúdo do CD que se encontra em seu poder. Após, pelo mesmo prazo, a recorrente para manifestação e, na sequência, adota a representação fiscal para o seu parecer final. É o meu voto, presidente. Está sem áudio, presidente. Deixa eu só explicar, fazer algum ponto aqui, né? O que acontece? Pelo que eu estou entendendo, esse CD foi trazido pela contribuinte para fazer com laudo técnico. E por que a contribuinte não juntou isso daí? Está sem áudio. Só um comentário. Não foi o contribuinte. Na verdade, o contribuinte deveria também apresentar. O problema é que, nessas conversões de várias diligências, a própria recorrente falava o seguinte: olha, fica declinando o tempo todo, o AFR fica declinando. Aí chegou um momento, ok,
O FR foi lá e fez a diligência. E colocaram à disposição um engenheiro desta empresa, a FAG, para fazer o acompanhamento. E nessa diligência consta isso nos autos, que ele entregou um CD para o agente fiscal de renda, que ele levou em consideração na diligência dele, e o próprio julgador de primeira instância também levou em consideração, né? E aí os autos vão para a 7ª Câmara, retornam para complemento de voto, aí retorna, a recorrente apresenta novo recurso ordinário, e nesse último recurso ele fala o seguinte: olha, tem um pedido de nulidade, porque o CD não foi juntado aos autos. Eu concordo, a recorrente poderia ter feito isso. O problema é que o agente fiscal de renda considera um CD com informações que a gente não teve acesso, o julgador faz o seu voto complementar, né, o complemento do voto com documentos que a gente não tem acesso, e agora, na hora da gente julgar todo o conjunto probatório, são quase 12 mil páginas. E aí há uma alegação que está faltando documentos nos autos. Desculpa, só para encerrar, aí a própria representação fiscal fala o seguinte: não precisa fazer. Porque ele poderia ter tido acesso a esse material na DRT de Taubaté. Sim, mas esse material não consta no processo. Como que a gente vai analisar se o complemento de voto está correto ou não? Deixa eu só explicar aqui. O Rafael vai explicar a tecnicidade aqui. Eu só vou fazer uma explicação rápida, mas depois o Rafael vai complementar, tá? E até o doutor Luiz Carlos, que é patrono da parte, ele tem conhecimento disso daí. Até o doutor Eduardo aqui também é advogado, também patrono de outro escritório, então, só para conhecimento, tá? São diversas as vezes em que se trazem diversas alegações dentro do processo, tá? E o que acontece? Até no processo físico, em razão do conteúdo, você não consegue materializar aquilo em papel. E quando, na época do físico, a gente tinha CD e ele era encartado no físico, o CD, e às vezes a gente abria o conteúdo do CD. Às vezes ele tem planilha dinâmica e tudo mais, entendeu? O que acontece? Quando você pede, você apresenta uma prova, o EPAT, a parte ela vem e apresenta uma prova, e ela não consegue materializar isso daí em arquivo PDF, ele vai lá e traz um arquivo digital. Por isso que o fiscal vai lá e olhou no arquivo digital da parte, entendeu? E aí, ele não, se a parte não trouxe no processo via PDF, é porque ela não consegue trazer na parte. Ela não consegue trazer via PDF. Se ela não consegue, o fisco também não consegue. Por quê? Porque ninguém consegue. Por isso que o fiscal e a DRF vai lá e argumenta o seguinte: ela tem o CD na mão. Por quê? Porque ela fez prova a partir do CD. Ela pode trazer. Se o fiscal partiu da premissa, ele fez um parecer em cima daquilo que tá dentro de um CD que foi produzido pela parte, a parte, para contraditar, ela deve ir lá e apontar os pontos que estão falhos. Entendeu? Agora, se a gente mandar para o fiscal vai chegar e falar: não tem como subir. Ele vai subir um processo, um arquivo que está que ele tá escrito em algarismo 01 e 02, entendeu? Você não tem o código de leitura, entendeu? Mas aí eu vou passar a palavra para o Rafael vai explicar isso daí melhor, entendeu? Pode falar, Rafael. Não, você já explicou muito bem, doutor Silvio. Realmente, o EPAT só aceita PDF. A depender do conteúdo desse CD, a gente não vai conseguir converter ele em PDF. Então, não tem como juntar no processo, eu imagino. Eu questiono o patrono, uma vez que esse CD foi fornecido por um engenheiro contratado pela recorrente, eu entendo que esse CD foi fornecido pela recorrente. A menos que o fiscal tivesse obtido esse CD com um terceiro, uma prova obtida em outro lugar, num fornecedor, por exemplo, e isso está sendo usado para acusação. Mas, pelo que eu entendi, a própria recorrente contratou um engenheiro e esse engenheiro forneceu o CD para o fiscal.
Então, no meu entender, esse CD foi fornecido pela própria recorrente, porque ela escolheu um representante dela, escolheu alguém que ia falar em nome dela. Então, ela tinha que ter acesso a essas informações. E aí eu pergunto, qual é o teor desse CD que a recorrente, através do seu contratado, forneceu para o fiscal? É um arquivo planilhas Excel que eu consigo imprimir? É uma base de dados MySQL que a gente vai ter que fazer uma mágica para imprimir, para colocar ali? Que tipo de arquivo é esse? Eu pergunto ao patrono. Eu acredito que tenham planilhas dentro desse arquivo. Eu não tenho certeza absoluta sobre a integralidade do conteúdo do arquivo. Uma parte deles são realmente arquivos em PDF, só que com um volume bastante expressivo. Mas a questão que eu trago aqui é só a seguinte: o fiscal considerou um conjunto de documentos que constava desse CD. E fez menção a ele sem anexar esses documentos e sem juntar o arquivo físico, né? Ou remeter ao menos esse arquivo físico para que o tribunal pudesse avaliar. Pela idoneidade do que foi considerado pelo fiscal, me parece que a forma de se manter a idoneidade desse conjunto probatório que foi considerado, até por uma questão de boa-fé, é se valer desse mesmo arquivo, porque, inegavelmente, esse conjunto que foi considerado pelo fiscal vai ser o mesmo que será considerado por suas excelências ao julgarem o caso. Então, para além do conteúdo digital do arquivo, se são só planilhas ou se arquivos PDF, fato é que, por uma questão de idoneidade da prova, me parece que o mesmo conjunto probatório que constou do CD que foi apreciado pelo fiscal seria o mesmo conjunto a ser apreciado pelo tribunal neste momento, para que se possa fazer uma avaliação idônea do que está sendo apreciado, sob pena de juntarmos daqui a pouco um arquivo, porque já se passou algum tempo também, sem termos a total certeza de que foi o mesmo conjunto e evitar aí uma nova nulidade alegada aí pela Fazenda, no sentido de que, olha, de repente esse arquivo não estava no CD e é novo, né? Então, para evitar que qualquer tipo de coisa nesse sentido ocorra, me parece que o meio adequado seria se valer do mesmo conjunto probatório que está, como dito, né, em posse da delegacia de Taubaté. Perfeito. Então, a princípio, nesse CD existem informações em Excel, em PDF e coisas assim. Ou o senhor não sabe, por que eu estou perguntando isso? Porque se me falar que esse arquivo tem, por exemplo, EFD, tem arquivos EFD lá dentro, sei lá, EFD ele conseguiria imprimir, mas alguma outra base de informação que a gente não consiga imprimir, então a gente não tem o que fazer. Como o patrono não tem certeza do que tem nesse CD, apesar do CD ter sido produzido pela parte, eu acho que a gente pode converter em diligência, mas ciente de que o fiscal pode concluir pela impossibilidade da juntada dessas informações. E aí a gente vai ter que verificar que modo que a gente vai recepcionar esses CDs para trabalhar. Acho que, olha, se for converter o julgamento em diligência, eu entendo que quem tem que juntar isso daí é a parte. E eu vou explicar o porquê. Tá? O que acontece? Algumas decisões do tribunal, por exemplo, falta de escrituração de nota fiscal, tá? Então, o fiscal, ele vai lá e acusa a contribuinte de falta de escrituração de nota fiscal. Antigamente, o livro era físico, tá? Então, o fiscal, ele ia lá e juntava a cópia do livro para comprovar que não houve escrituração da nota fiscal. Uma vez dando curso, o julgador de primeira instância falou assim para mim: se não tem prova disso daí, então o auto ele carece de prova. Aí eu falei para ele: errado, isso aí está errado. Ele falou: por quê? Eu falei: por quê? Porque quando você vai lá e traz a cópia do livro, provando que não está escriturado, você não fez a prova da não escrituração. Você fez constar que mais tarde o fiscal ele tomou a precaução de que mais tarde aquilo não seja trazido e falado, não está aqui escriturado. Com a de implemento da EFD é diferente. Por quê? Porque se o fiscal chegar e falar, acusar a contribuinte de não ter escriturado aquela nota fiscal naquela data,
a EFD ela é transmitida automaticamente e gera um código hash. O que acontece? Se o contribuinte trazer outro livro, ele não vai estar na base de dados da fazenda. Ou seja, ele substitui o EFD. Entendeu? Então, nesse contexto, o que acontece? Toda vez que um fiscal vai lá e pega uma prova de contribuinte e a prova é magnética, ele gera um código hash. Por isso que quando eles vão lá e fazem e vão no estabelecimento e puxam os dados que estão no computador, ele é obrigado a gerar um código hash. Por quê? Para provar a integralidade daquele arquivo. Quando a contribuinte vai lá e entrega um arquivo para o fiscal com laudo técnico, ele não fez isso daí. Por quê? Porque ele não gera um código hash, o hash. Ele vai lá, entrega aquilo para o fiscal e fala, está aqui a minha prova. E a empresa de auditoria faz um laudo e se remete àquilo ali. Entendeu? Agora, chegar aqui no julgamento e falar, olha, o fiscal leu o arquivo, e aí ele fez o parecer dele, e aquele arquivo pode estar errado, se o fiscal fez um parecer em cima do arquivo trazido pela contribuinte e a contribuinte não concorda, ela vai lá e aponta os pontos que não estão de acordo com aquele laudo, com aquela planilha que ela trouxe. Se o fiscal falar, olha, no ano de 2010 foi faturado 20 milhões, de acordo com a planilha trazida, a contribuinte vai falar, não foi faturado 20 milhões, foi faturado 19 milhões. Por quê? Porque de acordo com a folha tal, é assim. E isso é que acontece. Entendeu? Qualquer empresa de auditoria, quando vai fazer auditoria, o Dr. Walter que trabalhou fez a área contábil também, ele sabe que auditoria é cruzamento de dados. Você trouxe um parecer, você contratou uma empresa contratada, você contratou uma empresa de consultoria para fazer um laudo técnico. Se o fiscal se manifestar contrário àquele laudo técnico, a empresa de auditoria vai mostrar, vai falar, olha, ele partiu de premissa equivocada. Agora, se a empresa quer trazer o laudo técnico para chegar e falar, olha, as afirmações do fiscal vão contra a prova trazida, ela tem que trazer todo o aparato para aqui para o julgamento, para a gente verificar, olhar e falar, realmente, ele partiu de um valor errado. Houve uma troca de valor, houve uma inversão de valor. Mas isso tem que trazer a parte. Por isso que se eu concordo com a diligência, tudo bem, mas quem tem que trazer isso daí é a contribuinte, porque ela que providenciou o laudo. Entendeu? Não o fiscal. O fiscal não vai... Ele tem que fazer prova do AIM. Ele tem que instruir o auto com prova do AIM. Agora, quem quer fazer a defesa, ela tem que instruir a defesa com os documentos da defesa. Senão o arquivo vai lá e tem 50 mil folhas e o fiscal vai ter que juntar 50 mil folhas, coisa que a defesa deveria fazer isso daí. Entendeu? E o fiscal vai olhar e vai falar, então, não tem pé nem cabeça. Porque a gente está cansado de ver aqui defesa que o cara podia ter trazido uma defesa de 5 folhas. E ele traz uma defesa de 120 folhas com 30 preliminares que não serve para nada, entendeu? Então, se a parte ela tem a intenção de questionar o trabalho fiscal e falar, olha, o fisco levou em consideração um documento que não é o que eu entreguei, então a parte venha e traga os autos para depois ela não falar que, olha, isso daí não existe, porque seria até uma má fé do fiscal. Se a própria parte trouxe, como é que o fiscal tem como provar que aquilo que ele juntar foi o que realmente a parte trouxe? Não tem como. Entendeu? Por isso que, assim, peço desculpa aqui, doutor Walter, mas eu entendo que se eu for manter a posição, eu faço a preferência, se eu quiser mudar, mas esse é o entendimento que eu tenho. Por quê? Porque não adianta trazer o fiscal. A parte que produziu é que tem que trazer a prova. Senão, fica muito fácil para a parte falar, olha, o fiscal não trouxe direito, não arrumou o arquivo direito. Entendeu? Presidente, só um esclarecimento. A autuação é com base num crédito indevido de ativo imobilizado.
E aí o contribuinte junta uma série de itens, milhares de páginas, 4.000 a 11.000, sobre essa questão dos créditos. A 10ª Câmara converteu e falou o seguinte, analise documento por documento e fala concretamente, conclusivamente, se esse item é ou não é do ativo mobilizado, porque a alegação é que tinha pedra, areia, aço, essas coisas. E aí foi feito isso. Só que foi feito um pedido de diligência concreto, e aí o fiscal teria que ir até a empresa. E essa empresa, a FAG, que é a empresa de auditoria, ficou como responsável para acompanhar essa diligência. E, nesse momento, entrega um documento, embora seja CD, um documento, que o agente fiscal de renda leve em consideração, o julgador de primeira instância leve em consideração e produz uma decisão com base nesses documentos e faz uma relação. Eu considero esses itens. Mas eu não tenho essa informação nos autos. Então, nenhum de nós teremos condições de falar o seguinte, olha, eu concordo com o fiscal, porque este item não pertence ao ativo mobilizado. Aí você vai no documento, qual documento? Não tem. Então, eu não estou questionando quem deve apresentar. Eu acho que deveria ser o fisco, porque a prova, quem apresentou, foi a parte, é verdade, mas está nas mãos do fisco. Se a gente abre a oportunidade para o contribuinte fazer isso, a gente não sabe se esse documento foi o mesmo e foi entregue lá para a FAG. Então, é melhor aquele documento que está em custódia, na DRT de Taubaté, de alguma forma a gente tem acesso para poder julgar esse mérito, porque tem um pedido de nulidade da decisão que diz, olha, não considerou os documentos. Então, por mais que sejam várias coisas, mas a gente não consegue também analisar o mérito, né? Por isso que é prova de defesa, é prova de defesa. Então, se é prova de defesa, quem tem que trazer a defesa? Entendeu? Por quê? Porque se o fiscal trouxer, ele pode juntar de forma errada. Entendeu? E ele pode juntar parte, ele pode, na hora que ele subir o arquivo, pode ter um problema de integridade do arquivo e algumas páginas virem em branco. E aí a parte vai se sentir prejudicada. Então, é prova de defesa. Então, eu até concordo com a diligência. Mas quem tem que trazer é a parte. Mesmo porque, se quem tem que trazer a parte, e se a gente olhar aquilo e falar, olha, isso aqui não bate com o laudo, o que a gente vai fazer? Vai promover uma nova diligência. E o fiscal vai poder falar, esse arquivo não foi aquele que me foi entregue. Agora, eu pedi para o fiscal trazer algo que ele não fez. Empresa de auditoria, a gente colocava um negócio que chamava PPC. Colocava lá, escrevia lá PPC, que era preparado pelo cliente. Entendeu? Que era um documento que não foi a empresa de auditoria que fez, foi o cliente que forneceu, quando era auditor externo. Por isso que, nesse caso, se é a parte que trouxe, ela que pode chegar e demonstrar, entendeu? Por quê? Porque também, porque senão ela vai olhar e vai falar, olha, é muito fácil para a parte chegar e falar, olha, eu trouxe, mas houve mudança. Não está de acordo com o que eu trouxe. Por isso que eu já julguei diversos processos aqui, e eu sempre olho e falo, olha, a gente está cansado de olhar e falar, olha, foi a própria parte que confeccionou a FD. Foi a própria parte que emitiu a nota fiscal. Foi ela que declarou. Entendeu? Se ela declarou, então se a parte faz a prova e o próprio patrono, doutor Luiz Carlos, vem aqui e fala, olha, mais tarde, vai passar muito tempo, a gente vai olhar, não foi aquela prova que a gente trouxe, não foi aquela prova que a gente deu para o fiscal. Não, realmente. Então, por isso que se você quer ter a prova fixada no processo e você produziu, então quem tem que juntar é a parte, não o fiscal. Entendeu? Pois não, doutor Rodolfo, fica à vontade. Senhor presidente, eu acho que a gente não pode esquecer a origem de todo esse dilema, que ele surge exatamente de uma falha do contribuinte em provar o seu direito ao crédito, porque o crédito de bens de ativo imobilizado, por lei, e não sou eu que estou falando, é a lei que rege toda a sistemática tributária que diz,
ele é feito com base no SIAP. Então, já não tem o SIAP, né? Abriu-se uma oportunidade de uma outra prova que, ao meu ver, nem deveria ser aceita. A prova do crédito de bem de ativo imobilizado é via SIAP. Não tem o SIAP, acabou. O contribuinte não comprovou o direito ao crédito, né? Agora ele vem, junta uma mídia, não traz os detalhes dos autos, o fiscal, por uma insistência do tribunal, acabou analisando a documentação, né? E agora ele alega nulidade com base numa prova que ele deveria ter feito da forma correta. Ao meu ver, e me desculpe a forma enfática de trazer isso, há uma falha de demonstração do direito do contribuinte desde lá do início, né? Somente isso. Rodolfo, só um comentário, aproveitar. É uma questão simples, mas como é processual, por isso que gerou esse debate. Eu acho que quando teve a decisão da 10ª Câmara e o fisco assumiu o ônus de receber o documento, ali complicou. Porque consta no último parecer da representação fiscal exatamente o que o doutor está falando, mas assim, desculpa, diferente do que o doutor está falando, porque aqui diz o seguinte: além disso, o documento digital foi fornecido ao AFR pela consultoria contratada pela autuada. E isso está em poder do fisco. Lógico, pode ter problemas técnicos, né, para carregar isso no sistema, mas isso está com o fisco. O ônus inverteu aí. Eu acho que não tem problema, eu aceito também, pode encaminhar para a recorrente, a diligência, não tem problema. Mas vai abrir uma nova discussão vai retornar isso para a FR e até mesmo um complemento provável de voto da primeira instância, eu acho que de forma desnecessária. Se por exemplo, a Taubaté junta esses documentos, o recorrente vai se manifestar. Se manifestou, está lá. A representação falou, não provimento do recurso, porque eu entendo que aquilo não é material de ativo. A gente tem condições de julgar. Agora, faltando um documento, processualmente fica difícil, que está com o fisco. Esse é o meu problema, esse é o meu dilema, né? Que eu acho que vai ter uma solução, não é um dilema, porque está com o fisco. Não, assim, doutor Walter, é isso que me incomoda, entendeu? A contribuinte vai lá e entrega para o fisco e não junta no processo. E mais tarde, ela vem e fala, olha, ele pode alterar isso daí, ele pode levar em consideração, entendeu? Então, assim, por isso que para mim, assim, você entregou para o fisco? Entreguei. Que o doutor Rodolfo fala, a lei fala em SIAP, não tem SIAP, a Câmara, o TIT aceitou outros meios de prova. Então, vamos trazer os outros meios, mas quem tem que trazer os outros meios de prova é a parte. Então, a parte tem que trazer no processo. Para mais tarde também, ela não alegar falando o seguinte, olha, mas não foi esse laudo que eu entreguei. E ela também ela tem acesso também ao laudo e aos documentos. Ela também conferiu o trabalho da consultoria contratada. A consultoria contratada não fez um trabalho só para ela, faz diversos trabalhos. E se ela entregasse um laudo que era de outro cliente dela? Entendeu? Então, assim, levou-se em consideração. Aí o fisco olha e fala, olha, eu levei em consideração aquilo que está entregue. Ah, mas isso que foi entregue para você era de outro trabalho que ela fez. Por isso que quem tem que trazer, quem tem que trazer para mim, no meu ver, é a contribuinte. A contribuinte junta os autos no prazo de 30 dias e a gente vai lá e analisa isso daí, entendeu? Fala, olha, isso aqui realmente... todo documento que foi produzido pela consultoria contratada é aquilo que o AFR analisou. E a gente vai poder olhar e vai falar, olha, o AFR está certo, o AFR está errado. Entendeu? Por quê? Porque eu já tive em julgamento que eu olhei o laudo, eu olhei para a cara dele e falei, só tem um problema, né? O laudo partiu de um saldo inicial 0. Ele não traz o saldo inicial, né, da conta estoque. Por que ele não traz o saldo inicial da conta estoque? Ele já parte das compras e vai lá e termina, né? Falei, faz uma conta de chegada, né? Porque o fiscal, ele partiu ele extraiu dados da EFD e partiu dos dados da EFD. Agora, você me traz um laudo e fala que o trabalho do fiscal está errado.
mas não traz a origem dos valores que deram ensejo e traz outros valores, então você tem que ter uma planilha conciliatória, né? Então, mas não tem como fazer essa conciliação, presidente, porque isso. Tá lá nesse caso aqui não tem, né? Nesse caso não tem planilha conciliatória, por quê? Porque é o laudo de prova de que aquilo faz parte do CIAP. Por isso que, assim, eu insisto, se quer fazer a diligência, a gente faz a diligência, mas o contribuinte é que tem que trazer. E ele que tem que falar também que ele trouxe para mostrar que o trabalho do fiscal está errado. Porque não basta a gente simplesmente chegar e falar, olha, a gente quer que traz o laudo. Tá, mas por que trazer o laudo? Porque o agente fiscal considerou esses documentos. Por isso tem que ser o problema é o seguinte, o problema é assim, né? A gente às vezes fala o seguinte, olha, traz a prova, aí fala, a prova só confirma aquilo que o fiscal falou. Sim, mas não está nos autos, presidente, é só por isso. Desculpa, por isso que por isso que eu insisto, se quer trazer a prova, quem tem que trazer é a parte. Pois não, doutor Rafael, fica à vontade. Só uma coisa que eu queria pontuar, que eu concordo com o doutor Walter em um ponto, na questão de que quando lá atrás o fiscal aceitou receber um arquivo pessoalmente, analisou isso naquela conversão de diligência, quando ele recebeu esse arquivo, custodiou e trabalhou esse arquivo, ao invés de falar para a parte subir ao processo, para ele analisar de lado o processo, a gente cria realmente uma confusão. O próprio doutor Luiz Carlos disse, talvez agora a gente vai trazer as informações, não sabemos se são as mesmas do fiscal. Né? Então, nesse momento, se a gente converter em diligência para a parte, para o contribuinte, vai ter que passar na mão do fiscal, para o fiscal verificar se a prova subida pelo contribuinte é igual à prova que a parte está trazendo. Ou seja, se a conclusão que ele tomou lá, que ele chegou lá atrás, com base no CD, seria a mesma agora com essas provas trazidas no processo. Então, isso é um problema que a gente vai ter. O problema contrário que a gente vai ter é, quando o fiscal subir o que ele usou de subsídio, a parte de dizer, mas não foi isso que a gente mandou. Temos esse problema. Percebe que agora, como o fiscal recebeu os documentos, a gente vai ter uma dificuldade aí de ambas as partes. Né? Eu não sei agora se realmente o que seria melhor. Se a gente converter a diligência para o contribuinte trazer os documentos, tem que passar na sequência na mão do fiscal para que ele avalie se as informações que ele trouxe, que ele usou para análise, são as mesmas que o contribuinte está trazendo. Eu acho essa opção melhor, porque elimina o risco de a parte dizer, não foi isso que entregamos ao fiscal. Vai dar um trabalho danado, o fiscal vai ficar realmente incomodado com a gente, para não dizer outra palavra, mas isso garante que a parte trouxe o que ela diz que entregou para o fiscal lá atrás e o fiscal confirma que foi isso que ele recebeu. Eu acho que isso é um caminho. O outro caminho, a gente fica à dependência de ouvir algo do tipo, não, mas não foi isso que entregamos ao fiscal. Deixa eu só concluir uma coisa. Até porque a parte produziu e o fiscal já falou. Entendeu? Quem falou? E aí ele vai e a parte vai lá e fala, não foi outro laudo e cria um outro laudo. A parte produziu, nesse momento atual, a parte produziu fora do processo. Fora do processo. A gente não está com isso no processo. O fiscal disse, recebi tal arquivo. Aí o doutor está alegando uma nulidade porque não sabe o que o fiscal tem em mãos. Então, eu acho que essa alegação de nulidade, realmente, eu definitivamente não concordo com ela, tá? Mas se a parte está me trazendo uma nulidade dessa forma, dizendo, porque não sabemos o que tem no fiscal, sendo que a própria parte forneceu isso ao fiscal, então eu acho que a gente deveria fazer a diligência. O contribuinte vai juntar o processo e o fiscal vai analisar o que o contribuinte juntar novamente para confirmar que são as mesmas informações, que a conclusão é a mesma. Eu acho que esse é o mais seguro que a gente pode fazer. É ruim para a gente estar de novo convertendo em diligência pelo mesmo assunto, para o fiscal se manifestar sobre a mesma coisa,
mas assim a gente evita qualquer pendência do tipo nulidades, porque não sabemos que o fiscal usou. Entendeu? Eu prefiro desse modo. Doutor Rodolfo. Desculpa aí, doutor. O doutor Carlos também estava levantando a mão antes. Perdão. Desculpa aí. Falei. Presidente, realmente eu estou acompanhando, são várias questões aí que realmente, primeiro, não se sabe o que se tem no CD, né? Como muito bem colocado pelo doutor Rafael. Não se sabe o que é uma obrigação FD, como que se for uma FD, como que vai transcrever isso, como vai comprovar isso, né? Segundo, efetivamente, como que nós vamos colocar isso de uma forma para não causar uma nulidade? Se efetivamente, eu concordo com o Dr. Walter, se o documento foi aceito pelo fisco, né, doutor presidente, e uma vez que o documento está com o fisco, é uma questão que o Dr. Walter colocou muito bem colocado, uma questão processual. Ele tem que se manifestar sobre aquilo, sobre o documento, porque se gerar uma questão efetivamente por lado do contribuinte, eu acho que, no meu ver, vai gerar maior dúvida, porque ele vai ter que se manifestar sobre o documento, aí o documento que é apresentado pelo contribuinte não vai bater com o documento que está lá. Aí vai dar mais premissa de uma futura nulidade, vai abrir mais discussões ainda, você entendeu? É muito bem colocado o doutor Rafael. Se efetivamente a gente tem que ter uma economia para evitar mais discussões, né? O doutor Rodolfo falou a questão do SAP, tudo, mas eu concordo com o doutor Walter. Aí é uma questão processual que tem que ser sanada, né? É isso que tem que ser colocado. Uma dificuldade que eu vejo aí é que o Dr. Carlos disse, o documento já foi recepcionado, ele não está no processo. A parte complicada dessa história é que foi feita uma conversão de diligência e o fiscal foi lá, fez pessoalmente, recebeu um arquivo e esse arquivo... Eu concordo com o Dr. Walter, a gente precisa dessa informação, né? Ela precisa estar no processo para a gente julgar. Então, agora a gente está no dilema de saber quem vai juntar. Se o fiscal juntar aquilo que ele recebeu, ele fez ele pegou o hash desse arquivo, juntou o hash desse arquivo, deu cópia desse hash para o contribuinte. Né? Então, essas dificuldades da recepção de arquivos digitais é meio complicado, né? Para garantir. Minha preocupação é só... Eu não teria problema com o fiscal subir. Minha preocupação é se o fiscal vai subir, aí o contribuinte vai alegar que não foi aquilo que ele subiu, alegar uma nova nulidade. Sim. Eu acho que isso pode ser um problema. Aí, realmente, assim, partindo da premissa da boa-fé de todos os operadores aqui em questão, o fiscal vai subir, o contribuinte vai simplesmente comprovar que aquilo é aquilo que ele tinha. E as informações, as eventuais discrepâncias que ele tivesse em relação à análise, hoje ele já é capaz de fazer, porque ele tem as informações. A informação foi fornecida por ele mesmo. Ele já poderia contestar a informação no sentido de ele sabe, se a conclusão é errada, ele tem os arquivos em mãos, ele já poderia contestar. Não é disso que estamos falando, estamos dando uma unidade meramente de juntar documentos, que aí eu concordo com o Dr. Walter, nós, como julgadores, precisamos desses documentos, né? Então, tudo bem, nesse ponto eu concordo que a gente precisa trazer esses documentos ao processo. Se a gente optar por mandar para o fiscal, a gente vai contar com com a análise do contribuinte depois. Ele vai dizer, realmente, os documentos são esses, mas não concordo por A, B e C. Né? Não concordo com a análise. Agora, se ele questionar a validade dos documentos, então, para evitar isso, a gente deveria inverter. Falar para o contribuinte mandar, se a gente achar que o contribuinte vai questionar a validade do documento. A gente pede para o contribuinte subir e para o fiscal se manifestar novamente com base nesses documentos. O que o fiscal teria que fazer nesse caso não é refazer a análise, mas verificar se o que consta no processo é o mesmo que constava da sua análise original, então a conclusão vai ser a mesma. Né? Eu entendo. Aí temos essas duas opções. Aguardar que o contribuinte não questione a validade do documento, ou, se tiverem dúvidas sobre esse comportamento do contribuinte, então já pede para subir de uma vez. Aí eu deixo em aberto para os senhores debaterem a ideia. Posso fazer só? Tudo.
Eu posso fazer uma colocação? Eu entendo a preocupação do Dr. Walter, realmente é legítimo, né? A preocupação de que se alegue futuramente que não é o mesmo documento. Agora, o que a gente não pode esquecer é que não há certeza sobre a possibilidade de se juntar essa documentação aos autos. Então, ao meu ver, convertendo isso para o contribuinte, que foi quem alegou a nulidade, e ele concluir que pelo conteúdo do CD realmente é impossível que se junte esse conteúdo aos autos, eu acho que ele mesmo sana a nulidade que ele levantou. E talvez seja uma melhor saída, porque às vezes se o fiscal trouxer essa alegação para a gente, vai permanecer a alegação de nulidade por parte do contribuinte. Então, talvez, se a diligência for destinada ao contribuinte, ele concluir pela impossibilidade de juntada do conteúdo aos autos, fique sanado a alegação de nulidade por uma comprovação própria dele de que não tem como fazer isso. Aí eu vou ter que discordar do senhor, doutor Rodolfo, porque se o conteúdo não for possível de ser convertido em PDF, então essa mídia tem que ser... A gente vai ter que fazer algum modo de ter acesso a essa mídia. Nós, julgadores, vamos ter que ter acesso a essa mídia, né? Ela está disponível ao TIT. Agora, que ferramentas que a gente vai ter que usar para abrir, onde que a gente vai abrir esse arquivo, aí é uma complexidade muito maior. Eu realmente espero que sejam apenas arquivos Excel que estão ali. Porque se for algum tipo de arquivo que a gente não consegue converter em PDF de nenhum modo, né? Se for uma planilha Excel gigantesca, vai ficar absolutamente ilegível em PDF. Então, a gente tem que recepcionar o arquivo de algum modo e tratar esse arquivo, né? Óbvio. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, se não tiver condição de converter em PDF, a gente tem a possibilidade, como o doutor Silvio já disse lá no passado, o CD era encartado no processo físico e caminhava junto. Hoje não caminha junto no próprio EPAT, mas está lá custodiado na DRT. A gente teria que recepcionar esse CD de algum modo e usar ele, a gente mesmo analisar, se for necessário. Então, assim, eu entendo que quem tem que fazer isso daí é o contribuinte, entendeu? Por isso que o Dr. Walter vai querer que manda para o fiscal. O que o senhor acha, Dr. Walter, que é o relator? Não, eu estou acompanhando. Eu acho que um lado ou outro vai gerar uma polêmica posteriormente, mas tudo bem. Eu estou convertendo o julgamento de diligência para recorrente, para que ela junte, né, esse CD, esse conteúdo desse CD, após ao agente fiscal de renda para manifestação, apenas para confirmar se os documentos juntados pela recorrente conferem com os documentos trazidos, fornecidos pela auditoria. Tá? Vou mudar aqui, porque aí fica na sequência certa, fornecidos pela auditoria. E aí depois a representação fiscal para o parecer final. Tá joia. Tá? Eu estou só fazendo a alteração aqui. Não fez a sustentação oral, mas a discussão foi maior do que se fosse de mérito. Mas o senhor entendeu aqui, né, doutor Luiz? Sim, Então entendi. vai ser convertido em julgamento de diligência para que a parte traga os autos, tá? E aí o fiscal vai poder olhar aquilo ali e vai falar, olha, foi isso mesmo que eu fiz, que eu analisei, e aí o relator vai poder também ter acesso a esses documentos. Tá ok? Perfeito. Se houver arquivos impossíveis de serem juntados, noticiaremos no prazo dos 30 dias para que se decida a forma de tratar isso também. Só vou pedir para o doutor Walter colocar 30 dias a contar da publicação desse processo. Tá bom, pode deixar, presidente. Porque já está pronto o parecer da consultoria, né, doutor? Sim, sim. Tá. Foi entregue há algum tempo já. Já faz um tempo que já está aí, então até o escritório tem acesso a isso daí. Não sei se eu já vi o tamanho do arquivo que vai ter que juntar, né? Presidente, só para confirmar, no prazo de 30 dias, contados da publicação da decisão. Essa decisão. Essa decisão. Perfeito, presidente. Já vou ir aqui no sistema, então já libero. Tá joia.
Presidente, eu queria só ler a parte final, porque se tiver alguma dúvida, eu já consigo fazer alteração. Ficou da seguinte forma, presidente. O julgamento deve ser convertido em diligência para que a recorrente junte aos autos todo o conteúdo do CD alegado em seu recurso, pois tais informações se revelam necessárias para o julgamento do mérito do recurso, mas sem a decretação, deixa eu fazer aqui, né? Sem a decretação da nulidade, ao menos até que se tenha conhecimento das informações. Aí, manifestação pelo após, vou colocar aqui após, presidente, desculpa. Após manifestação pelo agente fiscal de renda e parecer da representação fiscal em respeito ao devido processo legal administrativo, possibilitando o julgamento por este egrégio tribunal com base num conjunto probatório concreto. Se o CD possui informações complementares utilizadas pelo agente fiscal de renda e pelo julgador de primeira instância, esta colenda da Câmara também precisa ter acesso ao seu conteúdo para que possa julgar o mérito. Caso contrário, o julgamento traria impressões pessoais do julgador sem lastro nas provas produzidas na fase de instrução processual. Assim, considerando que não há sigilo das informações, converta o julgamento em diligência para que a recorrente, no prazo de 30 dias, contados da publicação dessa decisão, traga aos autos o conteúdo do CD alegado em seu recurso. Após, pelo mesmo prazo, ao agente fiscal de renda para manifestação, mas apenas para confirmar se os documentos juntados pela recorrente conferem com os documentos fornecidos pela auditoria AFAG e, na sequência, adota a representação fiscal para o seu parecer final. Tá, perfeito, doutor Walter. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Eu estou finalizando. Então, doutor Luiz Carlos, a gente vai votar pela conversão em julgamento e diligência. No retorno, se houver um mérito, a gente pede para renovar a sustentação oral, tá? Fazer nova sustentação oral. E aí a gente abre para discussão aqui novamente do mérito. Só um minutinho. Perfeito. Tá? O doutor Walter vai concluir. Tá ok. Verificação do quórum. O julgamento está encerrado, doutor Luiz Carlos. Então, foi pela conversão de julgamento em diligência no prazo de 30 dias, tá? Certo, compreendido. Obrigado, tenha um bom dia, fique à vontade. Se quiser sair, se quiser manter aqui, tá bom? Tá bem, bom trabalho a todos e bom fim de ano a todos também. Obrigado. Deixa eu só... Por que iniciou? Passar o processo da Glenmark. Dr. Marcos Eduardo está presente para fazer sustentação oral. O processo é de minha relatoria. Deixa eu só fazer um breve relato dos autos aqui. Noemi Autuada é acusada de falta de pagamento de ICMS, itens 1 a 3 e crédito indevido, 4 a 6. No entanto, somente os itens 5 e 6 estão em discussão. Os itens 1 a 4 foram recolhidos antes da interposição da defesa. O item 5 creditou-se indevidamente de ICMS, através da escrituração no livro registro de entradas do imposto destacado em documentos fiscais referente a operações sujeitas ao regime de substituição tributária, situação em que é vedado o crédito pelo estabelecimento destinatário, contribuinte substituído. O item 2 creditou-se indevidamente de ICMS,
no livro registro de apuração do ICMS e no campo 57 da GIA. O contribuinte foi notificado a apresentar a origem dos valores creditados, porém não apresentou não apresentou nenhum tipo de justificativa e ou documentação comprobatória. Doutor Marcos, fica à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia, demais jogadores, representante do FISO. Eu vou ser breve na minha sustentação oral aqui. Espero que todos estejam me ouvindo muito bem aí. Como disse o relator, nós temos aí só em discussão as infrações 5 e 6, que são por crédito indevido, né? Porém, a decisão de primeira instância, quando manteve a integralidade dessas duas infrações, só analisou um dos argumentos apresentados. Houve uma confusão porque os argumentos eles são próximos, porque foram duas alegações sobre neutralidade fiscal, uma com base na existência de saldo credor suficiente para absorver a inflação, o que se observa, inclusive, pela não aplicação de juros no DDF, do alto, isso está bem demonstrado. E a segunda alegação, a que não foi analisada, de neutralidade fiscal, ela está galgada num entendimento que já foi defendido aqui pelo nosso escritório, aqui no TIT, inclusive foi acolhido pela 9ª Câmara na outra composição e mantido pela Câmara Superior, que é a neutralidade fiscal, onde nós temos ali o efeito zero entre esses créditos que seriam supostamente indevidos e o valor dos débitos, mas não os débitos que não são correlatos à mesma mercadoria, e sim da mesma operação. Não se tem aqui a ideia de pegar débitos não vinculados aos créditos que foram julgados, foram tratados como indevidos pela acusação fiscal, e compensá-los, e sim mostrar a entrada e a saída. Inclusive foi feita uma circularização entre todos esses valores. Inclusive, eu não fiz o convite, mas no início, se os senhores quiserem acompanhar as alegações no detalhe, nós apresentamos memoriais aí que estão a partir de folhas 3320. Nesse sentido, a recorrente argui a nulidade da decisão, tá? Da decisão de primeira instância, não do lançamento, por conta dessa não análise do segundo argumento. Esse argumento deve ser tratado e deveria ter sido analisado, porque ele é um argumento relevante para a solução da controvérsia, é um argumento principal, ou seja, não pode entrar naquela questão de que não há necessidade do julgador analisar todos os argumentos, mas, porém, todas as decisões aqui que foram juntadas no recurso ordinário são normalmente utilizadas, inclusive, pela representação fiscal na Câmara Superior para pedir a nulidade de decisões em segunda instância por objeto de recurso especial, que tratam literalmente desse ponto, onde, ok, você não pode exigir que o julgador analise todos os pontos, e sim os pontos principais. E nesse caso, esse ponto que não foi analisado é um ponto principal. Para deixar claro para os senhores aqui, eu vou ler rapidamente aqui um trecho, peço até licença para ler um trecho da decisão, item 11.10. Posteriormente, também há a possibilidade de compensação e neutralização desses créditos, saldo credor, estabelecimento tomador, absoluta previsão. Ou seja, ele só ataca a questão do saldo credor. A decisão realmente traz a análise de que não há neutralidade quando você tem um saldo credor suficiente. Porém, não analisa essa questão do encontro entre os valores, que inclusive foi objeto dessa decisão que eu comentei com os senhores, e isso já adentrando ao mérito, que a decisão que foi mantida na Câmara Superior, ela trata que os lançamentos de débito efetuados em conta gráfica pelo contribuinte foram suficientes para neutralizar a operação. No caso dos autos, a razão de decidir é o não prejuízo erário como consequência. Isso é um outro ponto relevante para deixar claro para os senhores aqui, que não se alega o não prejuízo erário como motivo para o afastamento da acusação fiscal, e sim a neutralidade fiscal, que por consequência gera o não prejuízo erário. Inclusive, esse não prejuízo erário se evidencia nos autos, porque inclusive o acusante ele apresentou toda aquela conta feita para não aplicar os juros, e demonstrou que o saldo credor da contribuinte aqui é extremamente elevado e poderia absorver todos esses valores, mas absorveu a questão dos juros, como a regra que do Estado de São Paulo prevê.
E agora eu gostaria de ler um trecho da decisão da 9ª Câmara, na outra composição, que também acolheu o argumento de neutralidade em relação ao efeito neutro. A ementa desse julgado, que é do auto de infração, né, 4166663, dígito 7, trata assim: ICMS, creditamento devido, diferimento autorizado, regime social, ausência, adesão, lançamentos realizados a débito em conta gráfica. Aí vem a parte que atende aqui ao reclame da recorrente, que é a alegação do efeito neutro, e inclusive houve ausência de prejuízo ao erário e foi confirmado. Na ocasião, foi convertido em diligência para que fosse avaliada essa questão do efeito neutro, inclusive se a apresentação dos valores que foram apresentados circularizados pela recorrente teriam aí a possibilidade de neutralizar fiscalmente a operação. Em relação à neutralidade e o efeito zero, eu também leio um segundo trecho, tá, dessa decisão, que trata que é de rigor de cancelamento da infração ante a ausência de prejuízo erário, muito embora tenha havido um lançamento a crédito equivocado, que tem sinergia aqui com o nosso caso presente, os lançamentos a débitos efetuados em conta gráfica pela contribuinte foram suficientes para neutralizar a operação. Veja que essa decisão, que não é comum, né, no TIT, isso a gente tem que trazer a discussão, ela foi, inclusive, mantida pela Câmara Superior recentemente. Então, ela trata da questão da neutralidade, né, da operação, e aí afasta a infração de creditamento indevido por entender que a infração sequer ocorreu, por conta, inclusive, da absorção, né, seria do saldo credor, que é a outra alegação, mas também pela questão de comprovação de que houve um efeito neutro ao fisco. Para deixar claro como foi feita a circularização dessas informações, os senhores podem ter acesso a isso nas folhas de 3284 a 3287, mas eu resumo aqui os passos que foram seguidos aqui pela recorrente para apresentar a questão do efeito neutro. Primeiro, individualizou o crédito indevido apontado no auto, ou seja, como base de informação inicial. Segundo, identificou-se as saídas correlatas às operações autuadas, ou seja, determinando o valor do CMS debitado nas operações de venda. Ou seja, foi feita uma circularização, inclusive, doutores, em relação aos lotes de cada um dos produtos. Apesar da infração ter um valor alto, são poucos produtos que essa empresa trabalha. Inclusive, eu posso até depois apresentar para os senhores aqui rapidamente, dentro do meu prazo aqui de 15 minutos, para não me alongar. Depois, identificou-se as saídas internas, foi feita a questão do débito erário do próprio ICMS, e, inclusive, foi utilizada depois a questão desse ICMS, que foi objeto de entrada de uma operação interestadual, obviamente, há o direito claro e cristalino de restituição desses valores. Então, esses valores também foram considerados na questão de apresentar o efeito neutro aos senhores. Para deixar ilustrado aqui a questão de como foi feito o levantamento, foram só 4 produtos. Eu convido os senhores a olharem folhas 3325 dos memoriais, que nada mais é que um resumo do recurso ordinário, não é uma alegação nova, para ficar bem claro. São só 3 produtos. Esses foram os créditos que entraram, que foram tomados, né, de forma indevida, conforme a acusação fiscal. E aqui são os débitos, né, do ICMS próprio, ICMS-ST e o recolhido por ST, que seria restituível. E aí se chega ao valor aqui net, né, do efeito zero. Para demonstrar claramente como é que foi feita, como foi a métrica utilizada pela recorrente, foi pegar a nota que foi autuada, identificou-se o número do lote do produto específico, quanto de ICMS foi recolhido e a quantidade. Dividiu-se e entendeu que, olha, a cada produto que nessa nota foi tomado um ICMS, foi tomado um crédito, né, em cima do valor do ICMS recolhido por cada unidade de 1,17. E aí foi identificada a saída subsequente daquele mesmo lote, 6354, na quantidade, e aí o restituível seria o 23. Essa foi a conta utilizada para achar o valor restituível. No entanto, as demais alegações que foram apresentadas acima, eu deixo a vênia dos senhores, né, para análise, porém, eu gostaria de deixar também aqui um apelo pela aplicação da redução ou a relevação da multa, se os senhores entenderem que tem que manter a infração, porque essa infração claramente não resultou em falta de pagamento, que é o primeiro requisito lá do caput do 527. Apesar dela ser uma infração de crédito indevido, que o TIT tem entendido que isso implicaria em falta de
de recolhimento de imposto, essa não é uma máxima verdadeira, não é uma realidade absoluta, ela pode ser contestada, e no caso foi contestada pela própria acusação fiscal, onde apresenta o elevadíssimo saldo credor, que nunca esse valor de crédito indevido resultou em falta de pagamento de imposto. O segundo ponto, que eu entendo que seriam os requisitos de aplicação, né, o que afastaria a possibilidade de aplicar seria a dolo, fraude e simulação, que não ocorreu no caso presente, e a valoração disso, a quantificação da redução ou, quem sabe, da relevação, estaria ali na questão do porte econômico da empresa e dos seus antecedentes fiscais. Inclusive, a representação fiscal apresentou lá uma lista de autos de infração, mas se os senhores derem uma olhada, é uma lista muito antiga, valores muito pequenos, e hoje todos os autos aí se encontram pagos pela recorrente. E a questão de crédito indevido, nessa ocasião específica dos autos, ela nunca ocorreu. Então, o afastamento da aplicação por conta dos seus antecedentes fiscais, nós entendemos que seria pela reincidência específica e em determinadas infrações, que não a de crédito indevido no caso presente. Eu agradeço a paciência de todos aí, espero que o presidente tenha ouvido, né, esse final Tudo bem, presidente? Só vou pedir para repetir esse finalzinho aqui, doutor, esses 2 minutinhos que eu fiquei Não, fora claro, aqui. com certeza. Eu decidi continuar porque não tenho a tela de todos aqui, mas vamos em frente. Tá. Em relação ao final da alegação lá eu não sei se o senhor ouviu, né? A questão do encontro de contas, da circularização, Sim. Essa parte eu vi, a questão do 527, né? A questão do 527, nesse caso específico, se afasta a questão da falta de pagamento de imposto, mesmo sendo uma infração de acreditamento indevido, que eu conheço, né, o entendimento de vocês, no sentido de que infração de crédito indevido, ela gera falta de pagamento de imposto. Mas não é uma máxima absoluta, porque no presente caso existe um saldo credor elevadíssimo, né? E, inclusive foi absorvido e por isso que não foi aplicado juros, né? Pela própria acusação fiscal. Isso para mim é uma questão pacífica nos autos. Em relação ao dolo, fraude e simulação, isso de fato não foi observado, não foi feito procedimento específico para tanto. E em relação à quantificação dos valores, que seria o porte econômico e os antecedentes fiscais, eu apontei para os demais que todos os autos de infração que foram listados, eles se encontram pagos, tá? Inclusive os que foram discutidos recentemente, que eu digo há 5 anos para cá, eram de uma isenção que se discutia de um medicamento, que a empresa é um laboratório, tá? Então não tem nada a ver com a questão de crédito indevido, então não há uma reincidência específica, e como se olha lá nos parágrafos do 527, somente uma reincidência específica de algumas infrações é que afasta a possibilidade da relevação ou da redução, a benesse do 527A. Agradeço aí a todos, né, a atenção, inclusive do presidente, e aguardo a votação. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Vou passar direto à leitura do voto. Pois não, doutor Rafael. Eu só queria confirmar com o patrono o número desse auto de infração que ele menciona sobre a nulidade, efeito zero. Eu também pesquisei, ele não está na base, é o 4116663, né? Acho que ele errou o número. Não, deixa eu só, inclusive está juntado, tá? Deixa eu só achar a folha dos autos aqui e passo para os senhores. Eu sou o patrono também desse caso, tá? Então, deixa eu ver aqui se o número foi passado errado para os senhores. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, eu vou até abrir a base minha aqui do escritório e já passo para os senhores. Porque o número passado... Não bateu, né? Não bateu, né? Está errado. Tá, deixa eu só, então, tirar essa... 41066663. A contribuinte é a Texis. 41066663, dígito 7, né? E o contribuinte é Texis Tecnologia. Não sei se alteraram já para nova... Vou passar a leitura direta do voto. O voto já estava disponível também para todos. Vou passar a leitura a partir do item 6.
No AIM, a autuada é acusada de falta de pagamento de ICMS, itens 1 a 3 e crédito indevido, 4 a 6. No entanto, somente os itens 5 e 6 estão em discussão, pois os itens 1 a 4 foram recolhidos antes da interposição da defesa. No item 5, a acusação de crédito indevido deriva, abre aspas, da escrituração no livro registro de entrada do imposto destacado em documentos fiscais referentes a operações sujeitas ao regime de substituição tributária, situação em que é vedado o crédito do estabelecimento destinatário, contribuinte substituído, fecha aspas. O relatório circunstanciado informa que transcreva a parte do relatório circunstanciado que detalha a acusação. Na execução do trabalho fiscal de verificação das entradas, constatou-se a existência de 59 documentos fiscais referentes a operações de ICMS já retido em virtude do regime de substituição tributária, os quais foram escriturados no livro registro de entradas com aproveitamento do crédito. Como a legislação não permite o crédito de ICMS nesta hipótese, foi emitida a notificação número tal, a fim de fornecer uma oportunidade para que o contribuinte pudesse explicar o ocorrido e, se for o caso, comprovar a correção dos valores creditados em sua escrituração fiscal, informando a base legal utilizada. Na primeira resposta apresentada, a empresa se manteve omissa com relação a essas operações, não apresentando nenhum tipo de justificativa para o referido creditamento. Assim, foi emitida uma nova notificação, a fim de que a empresa pudesse se manifestar acerca do ocorrido, o que novamente não ocorreu. Fecha aspas. Continuo no meu voto. No item 6, a acusação de crédito devido se refere à constatação de existência de lançamento no livro registro de apuração do ICMS e no campo 57 da GIA, em que, abre aspas, o contribuinte foi notificado a apresentar a origem dos valores creditados, porém não apresentou nenhum tipo de justificativa ou documentação comprobatória. Fecha aspas. Sobre o item 6, o relatório circunstanciado informa que, diz o relatório circunstanciado, na execução do trabalho fiscal de verificação dos valores lançados em GIA, na linha Outros Créditos, campo 57, constatou-se um crédito extemporâneo no valor de R$ 132.185,26, lançado no mês de setembro de 2016. Assim, foi emitida a notificação número tal, a fim de que o contribuinte pudesse detalhar e justificar os valores creditados, informando os documentos fiscais a que se refere e comprovando a origem dos valores e a correção dos valores lançados em sua escrita fiscal e em GIA. Na primeira resposta apresentada, a empresa se manteve omissa com relação a essas operações, não apresentando nenhum tipo de justificativa para o referido creditamento. Assim, foi emitida uma nova notificação, número tal, a fim de que a empresa pudesse se manifestar acerca do ocorrido, o que não ocorreu. Preliminarmente, a recorrente alega nulidade da decisão recorrida por suposta deficiência, abre aspas, deficiência na prestação jurisdicional e por vício na fundamentação do ato decisório, fecha aspas. Sem razão, a decisão recorrida está devidamente fundamentada. O julgador de primeira instância explicita objetivamente as razões pelas quais a tese defensiva trazida em sede impugnativa não pode ser aceita, por absoluta, abre aspas, por absoluta falta de previsão legal, fecha aspas. Além disso, explica que, conforme exposto pelo agente autuante em sua manifestação fiscal, diversas são as hipóteses de ressarcimento do ICMS prevista na legislação, e, caso o contribuinte entenda que faça jus a tal instituto, deve seguir os ditames e procedimentos específicos previstos, e não adotar procedimento próprio à revelia da lei, fecha aspas. Em relação ao artigo 527-A do RICPS, o julgador explicita também o entendimento de que a benesse não pode ser concedida por expressa previsão legal. Vejamos, transcrevo o parágrafo 12.2 a 12.5, que aborda a questão. Destarte, afasta a preliminar de nulidade da decisão requerida e passa ao mérito. De início, em relação ao mérito, as razões recursais não indicam que a origem do crédito é diversa do quanto informado pelo fisco na IM, ou seja, a autuada não contrapõe a informação de que a acusação 5 tem origem em crédito relacionado à operação sujeita ao regime de substituição tributária, situação em que é vedado o crédito pelo estabelecimento destinatário, e, em relação ao item 6, que o crédito aproveitado tem origem regular. A recorrente argumenta que
argumenta que, abre aspas, a inexistência de prejuízo horário na figura de consequência atrelada ao argumento da neutralidade fiscal possui contornos de extrema relevância, especialmente quando o contexto fático da lide se revela como o do presente contencioso, qual seja, infração de crédito devido, mais saldo credor suficiente, mais persistência de saldo credor em valor superior ao valor autuado. A tese de recursal não pode ser acolhida. A existência de saldo credor não impede a lavratura do AIM. A existência de saldo credor é levada em consideração para a incidência de juros moratórios, mas não é causa que impede a lavratura do AIM. Além de que o crédito é direito do contribuinte e não cabe ao fisco impor a sua compensação por meio da recomposição da escrita fiscal. É de competência da contribuinte a composição da escrita fiscal. Por outro lado, o fisco tem competência legal para lavrar o AIM. Acentuo que o tema já é conhecido no âmbito desse tribunal e tem entendimento consolidado. Nesse sentido, transcrevo parte do voto do ilustre juiz Fernando Moraes Salaverry, proferido nos autos DRT 6, 337 e 98, e utilizo como fundamento e razão de decidir. Inverso. Transcrevo parte do voto que aborda o tema e continuo no meu voto. Assim, não é essencial ao deslinde do caso o fato de que a conduta infracional não tenha reflexo no recolhimento, dada a existência de saldo credor continuado. Isto porque o saldo credor continuado tem reflexo na não incidência dos juros moratórios e que não cabe ao fisco impor a compensação do saldo credor com a conduta de crédito indevido apurado neste AIM. Os quadros apresentados no apelo recursal, folhas 3286, e que o autuado utiliza para demonstrar a alegada neutralidade fiscal, levando-se em consideração as saídas interestaduais, em tese, como mencionado pela FR, as folhas tais poderiam ensejar o ressarcimento do imposto, mas não o creditamento tal como feito pela autuada. Também registre-se que a neutralidade citada pela recorrente no apelo recursal, amparada no julgamento do AIM 406.663, dígito 7, não tem similitude fática com este julgado. No julgamento do AIM 406.663, dígito 7, a alegada falta de neutralidade foi utilizada para demonstrar que a conduta de crédito devido foi compensada com débito no mesmo valor, o que não neutralizou a conduta de crédito devido, segundo consta no voto. Ou seja, no AIM 406.663, dígito 7, a autuada promoveu o creditamento indevido e, para reverter o lançamento, promoveu um débito no mesmo valor, no mesmo período, embora o débito tenha sido efetuado em procedimento contrário à legislação, o entendimento da neutralidade é de que o débito anulou o crédito, portanto, entendeu-se inexistente a conduta infracional. Vejamos, transcrevo parte do voto e continuo no meu voto. Aqui, nestes autos, não houve lançamento do débito para compensar os créditos. Assim, não há similitude fática entre o que se discute nesses autos e o quanto decidido pela 9ª Câmara Julgadora no julgamento do AIM 406.663, dígito 7. Deixe de atender o pleito de redução/relevação da multa com fundamento no artigo 527-A do RICMES, pois, como mencionado pela DRF, no parecer de recurso ordinário, a autuada é empresa de grande porte econômico, com capital social de R$ 458.696.188 e possui antecedentes fiscais que militam a seu desfavor, conforme planilha apresentada pela DRF. Além de que as condutas infracionais são de crédito devido, embora instantaneamente não tenha ocorrido a falta de pagamento de imposto, tendo em vista a existência de saldo credor, o fato é que a Igreja de Câmara Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a benesse esculpida no artigo 527-A do RICMES não é implicada em infração de crédito indevido, conforme decidido no julgamento do AIM 4089-181, dígito 1. Com efeito, mantém integralmente as multas. Antes exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Vou registrar o processo e eu já abro para discussão. O voto já está registrado. Doutor Rafael está com a mão levantada, gostaria de se manifestar? Fique à vontade.
Na verdade, sobrou levantado aqui da última manifestação. Está aberto para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutor Eduardo, o julgamento está encerrado, a decisão unânime, tá? Pelo não provimento do recurso e mantidas as acusações, tá? Dos itens 5 e 6. Perfeito, presidente. Obrigado a todos aí. Peço licença para me retirar. Um bom trabalho e bom final de ano a todos. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Bom final de ano também. Obrigado. Passa ao processo da Center Valley Comercial, Importação e Exportação Business Limitada, a IM 4-127-363, de relatoria do Dr. Walter. Fique à vontade, doutor. Presidente, a gente não tem sustentação oral, né? Então, um pouco mais simples esse daqui. Eu vou ler o relatório porque é bem curtinho. Então, é um recurso ordinário para a decisão de primeira instância que julgou procedentes acusações fiscais constantes no auto de infração 4.127.363, dígito 1. São duas infrações, um de creditamento indevido de CMS, devido à operação de aquisição de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, e a outra acusação é deixar de pagar ICMS por escrituração de notas fiscais eletrônicas emitidas sem destaque do imposto relacionado ao demonstrativo por falta de pagamento de imposto, né, referentes às operações tributadas como não tributadas. A recorrente, ela apresenta, presidente, 4 argumentos, praticamente, são juros incorretos aplicados no DDF, iliquidez de todos os créditos tributários, pois estão corrigidos incorretamente. O crédito foi efetuado com base no artigo 264 do RICMES, pois são insumos de processo de industrialização e nulidade da acusação devido à sua precariedade. Esse é o relatório, presidente. No voto, começo assim, sobre o termo inicial dos juros, entendo que a interpretação da recorrente esteja equivocada, pois a tolerância da legislação para que o pagamento ocorra em dia útil não tem qualquer relação com questões relacionadas ao termo inicial dos juros, até porque a legislação é clara ao dispor que a contagem dos juros será o dia seguinte ao do vencimento, nada dispondo sobre o dia útil ou não do termo inicial. Portanto, a tese defendida pela recorrente não possui arrimo na legislação tributária. No entanto, é caso de aplicação dos juros com base na nova redação da súmula 10 deste egrégio tribunal. Então, só corrigindo aqui, presidente. Egrégio tribunal, já que há discussão sobre o critério de correção adotado pelo fisco. Além disso, a taxa de juros Selic mensal põe fim à discussão, visto que a aplicação não leva em consideração o critério pro rata die, afastando qualquer discussão nesse sentido. Sobre a liquidez dos créditos tributários, por causa dos juros incorretos, não assiste razão à recorrente, por força do parágrafo único do artigo 12 da Lei 13.457, que permite as correções possíveis pelo órgão de julgamento. E aí eu transcrevo o dispositivo. Com relação ao crédito aproveitado de produtos sujeitos à substituição tributária, com base no artigo 264, além da representação fiscal estar com a razão, quando alerta para a falta de apresentação de provas de que são insumos de produção, a recorrente também se esquece que a escrituração das notas fiscais
é competência do contribuinte. E conforme se verifica nos autos, as mercadorias objeto de autuação foram escrituradas como mercadorias para revenda, com o CFOP, por exemplo, 1.102. Ou seja, ao escriturar a aquisição das mercadorias nesse código, deixou clara a sua intenção de destinação para a revenda e não para o processo fabril, que neste mesmo exemplo seria o código, né, o CFOP 1.101. Assim, não havendo pedidos de retificação da sua escrituração fiscal, nem provas de que as mercadorias são insumos de processo de fabricação, o argumento da recorrente vai na contramão da escrituração, que é da sua exclusiva competência, cabendo ao fisco discordar apenas em caso de indícios de fraude na documentação contábil fiscal. Também não procede a alegação de precariedade da fiscalização, pois, como visto, a legislação permite as retificações necessárias do lançamento tributário pelo órgão de julgamento. Por fim, no que tange ao item 2 do auto de infração, falta de pagamento do imposto, assiste razão à douta representação fiscal ao afirmar que houve redução parcial do débito no julgamento de primeira instância e a recorrente não trouxe qualquer argumento para rebater os fundamentos da decisão recorrida, devendo, por isso, ser mantido o débito e seus consecutários, conforme a lavratura do auto de infração, mas com os benefícios da súmula TIT número 10, devido à sua nova redação. Por essas razões, conheço do recurso ordinário para lhe dar parcial provimento no que diz respeito à súmula TIT número 10, com base na sua nova redação, devendo ser aplicado os juros Selic utilizados para a correção de tributos federais. É como voto, presidente. E se puder justificar, aproveito, por que eu estou adotando aqui a súmula TIT número 10? Porque desde a defesa da primeira instância, ele vem questionando o critério de aplicação dos juros. E fica uma discussão enorme sobre esse assunto sem fim. Eu acho que se nós aplicarmos aqui a súmula 10, a gente vai trazer paz nesse processo. Se o doutor Rodolfo concorda, eu acho que qual a solução mais indicada aqui. Doutor Walter, o recurso de ofício, tem um recurso de ofício aqui? Perdão, presidente. Eu não reparei que tinha um recurso de ofício. Me desculpe. Me desculpe. Mas tem, né, presidente? Eu vou fazer o seguinte, me permita retirar de pauta, porque realmente eu passei por cima desse recurso de ofício. Porque eu não encontrei, de verdade. Eu achei que o valor, que era pequeno, era uma única nota fiscal, não teria tido recurso de ofício. Isso não coloquei. Tem um recurso de ofício. Tem um de ofício, então? Mas eu errei, viu, presidente? Perdão. Tá ok. Eu vou devolver, então? Ok. Tá. Eu já devolvo para o relator. Tá ok. O processo foi devolvido para o relator a pedido. Tem um recurso de ofício aqui. Vou passar o último processo da pauta. JCA, Indústria e Comércio Limitada, 431.301. Processo é de minha relatoria. O voto já está disponível aí? Já estava disponível? Eu vou passar a leitura dele a partir do item 8, diretamente ao voto, tá? O OIM contempla 6 acusações. No entanto, antes da interposição da defesa, a contribuinte promoveu o recolhimento dos itens 2, 3 e 4 e apresentou defesa contra os itens 1, 5 e 6. No item 1, a acusação é de deixar de pagar ICMS da qualidade de substituto tributário, ao dar entrada de mercadoria lingote de alumínio da posição NCM 76012000 no estabelecimento, cujas operações anteriores ocorreram ao abrigo do deferimento. No item 5 e 6, as acusações são de deixar de escriturar no registro de entradas que compõem a EFD notas fiscais relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações / prestações do período a que se refere. No item 5, as operações são tributadas, e no item 6, as operações são isentas ou não tributadas. O julgador tributário da unidade de julgamento de Taubaté decidiu manter integralmente as acusações dos itens 1 e 6 e cancelou parcialmente o item 5.
Passo ao recurso de ofício. Tendo em vista a redução promovida no item 5 da IEM, houve interposição de recurso de ofício pelo julgador tributário. A DRF, em parecer de recurso de ofício, manifestou-se pelo restabelecimento do item 5. No item 5, a acusação é de deixar de escriturar notas fiscais nos registros de entradas que compõem a FD, sendo que já se encontravam escrituradas as operações / prestações do período a que se refere. O julgador de primeira instância excluiu 6 notas fiscais, pois as mesmas foram escrituradas extemporaneamente no mês de fevereiro de 2018. Ao analisar os autos, constato que de fato, para 6 notas fiscais excluídas pela primeira instância, houve escrituração extemporânea. As notas fiscais deveriam ser escrituradas no mês de dezembro de 2017, que foram escrituradas no mês de fevereiro de 2018. O relato infracional define que a acusação se relaciona à falta de escrituração, abre aspas, sendo que já se encontravam escrituradas as operações / prestações dos períodos a que se referem, fecha aspas. Assim, a escrituração tardia não afasta a conduta infracional, tendo em vista que o relato infracional define as operações do período, abre aspas, já se encontravam escrituradas. Nesse sentido, a escrituração extemporânea faz prova de que as notas fiscais não foram devidamente escrituradas no período correspondente à entrada no estabelecimento. De tal sorte, não há como afastar a acusação, razão pela qual reforma a decisão de primeira instância que excluiu as notas fiscais escrituradas extemporaneamente. Destaque, mantém a acusação do item 5 em relação às 6 notas fiscais excluídas pelo julgador tributário. No entanto, pondero que, adiante, a multa será reduzida, conforme a análise do recurso ordinário. No recurso ordinário, alega-se preliminarmente nulidade do processo administrativo, por não conversão de julgamento em diligência em relação ao item 1, e nulidade da decisão por ausência de motivação / fundamentação, afasta as preliminares. A conversão do julgamento em diligência é prerrogativa do órgão julgador. A conversão do julgamento em diligência tem a finalidade de esclarecer matéria de fato e não de direito. Por oportuno, cito acerca da matéria que, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido que o indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juiz a qual não viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Fecha aspas. A preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação / fundamentação não prospera. A decisão está devidamente fundamentada. As razões de decidir constantes no julgado explicitam os motivos pelos quais o julgador manteve as acusações e não acolheu as razões defensivas. Também, novamente, nesta preliminar, a recorrente se insurge no sentido da nulidade da decisão por não converter o julgamento em diligência. Me reporta as razões de decidir acima, no sentido de que a diligência é prerrogativa do órgão de julgador, caso haja dúvida acerca da matéria de fato. Destaque, afasta as preliminares e passa ao mérito. No mérito, a acusação de deixar de pagar ICMS devido na qualidade de substituto tributário ao dar entrada de mercadoria, lingote de alumínio no estabelecimento, cujas operações ocorreram ao abrigo do diferimento. Informa o relato infracional, transcreva o relato, parte do relato infracional que descreve a acusação e continua no meu voto. No apelo recursal, a autuada alega que escriturou e recolheu os valores de ICMS e que a documentação trazida da defesa faz prova de suas afirmações, razão pela qual o julgamento deveria ser convertido em diligência para que o fisco comprovasse ao alegado. Vejamos, transcrevo parte do recurso e continuo no voto. E mais, a contribuinte formulou consulta na Secretaria da Fazenda, resposta à consulta tributária 11948/2016, acerca do assunto, e nas razões recursais argumenta que seguiu a consulta, ao afirmar o procedimento adotado na escrituração, e também cita os documentos que foram juntados da defesa. Continuo no voto. A análise dos documentos juntados da defesa, as folhas 1689/1781, não permite identificar que os mesmos comprovam os pagamentos das operações. No item 1, registro que a defesa e o recurso ordinário não contém nenhuma planilha demonstrativa que vincule os documentos apresentados com os valores exigidos no item 1, até porque existem documentos que se relacionam aos itens 6 e 7. Diversos documentos se referem a parcelamentos, débitos incluídos no PEP. Contudo, os documentos juntados não identificam que os parcelamentos se referem à exigência do item 1. A resposta à consulta tributária 11948/2016, formulada pela autuada, descreve como o recolhimento deve ocorrer e o procedimento de escrituração a ser seguido. Por outro lado, a autuada, muito embora afirme, não faz prova de que as operações foram corretamente escrituradas e o débito devidamente declarado. É por esta razão que o julgador de primeira instância
menciona que, abre aspas, note-se que não é vedado ao contribuinte o crédito de ICMS pela entrada de mercadorias nos termos do item 2, porém, deveria ter apurado o débito do ICMS no mesmo valor, conforme item 3 do artigo citado. Sem este procedimento, o contribuinte estaria levando vantagem, pois se creditaria de um ICMS e ninguém havia recolhido, nem o fornecedor, nem o destinatário, fecha aspas. Quanto ao princípio da não cumulatividade, compete esclarecer que o mesmo não tem relação com a exigência do item 1, pois o que se exige no item 1 é falta de pagamento de imposto e não vedação ao crédito. Descarte não comprovado a regular escrituração com o correspondente débito do imposto, esta mantida a acusação do item 1. No item 5, a acusação é de deixar de escriturar notas fiscais nos registros de entradas que compõem a FD, relativo à entrada de mercadorias e estabelecimentos, sendo que já se encontravam escrituradas operações / prestações do período a que se refere. Como tratado na análise do recurso de ofício, o julgador cancelou a exigência de 6 notas fiscais. As demais notas fiscais foram escrituradas no livro registro de entrada e não na escrituração fiscal digital, EFD, como determina a legislação. Alega a recorrente que, quando muito, existiu um mero erro formal na contabilidade no período referente ao lançamento do tributário, constante do item 5 do AIM, o que culminou, 1, na escrituração extemporânea, com o uso da padrão da EFD, 2, apenas nos devidos e necessários registros dos livros em meio físico, porém sem qualquer prejuízo aos cofres da Fazenda Estadual. A alegação de erro formal não afasta a acusação. A escrituração deveria ser efetuada na FD, e o fisco demonstra que não há registro na FD das operações. Nesse sentido, resta comprovada a conduta infracional. A falta de prejuízo ao erário não tem o condão de afastar a exigência, pois a conduta não se materializa com a constatação de prejuízo ao erário. Quanto à possibilidade de redução da multa com fundamento do artigo 527-A, pondero que a multa do item 5 não exige imposto. O relatório de folhas 3 informa que o contribuinte apresentou um faturamento de R$ 33.046.858,37 no período de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, ou seja, não é contribuinte de grande porte. A DRF, parecer de recurso ordinário, não aponta a existência de elevado números de AIM lavados contra a autuada. Por outro lado, em consulta de endereço eletrônico nome tal, constatei que a autuada, além deste AIM, possui outros 2, cito os AIMs, ou seja, não possui antecedentes dos amoradores. Além disso, o registro que o montante que deixou de ser escriturado foi de R$ 2.703.674,32 e que a autuada desse montante escriturou extemporaneamente o valor de R$ 1.415.900, que consta no julgamento do recurso de ofício. Nesse contexto, entendo que pela redução da multa aplicada no importe de 50% do quanto exigido. Registro que a redução também deve contemplar as notas fiscais que compõem o recurso de ofício, pois a autuada nas contas-razões de recurso de ofício, conseguindo aqui, abre aspas, a recorrida aqui ratifica e reitera como se aqui estivesse integralmente transcrita todos os argumentos de fato e de direito que fundamentam o seu recurso ordinário de folhas tais e demonstra a total procedência do IM número tal. Por fim, a recapitulação da multa não pode ser deferida, pois a conduta infracional relatada corresponde à capitulação da multa indicada. Destarte mantém integralmente o item 5 e deu ao patamar de 50% do quanto exigido. No item 6, assim como no item 5, a acusação também é de deixar de escriturar notas fiscais de registro de entrada, que compõem FD. No entanto, as operações são isentas ou não tributadas. As razões recursais em relação ao item 6 se reportam ao item 5. Assim como no item 5, eu afasto as razões pelo fato de que não restou comprovada a regular escritação na IFD, sendo que o registro em livro registro de entrada em desacordo com a legislação não afasta a conduta infracional. Com relação à existência de operações em comodato, não há na legislação procedimento específico a ser adotado. Assim, prevalece a regra geral, como informado na R, decisão recorrida, abre aspas. Os bens e mercadorias devem ser escriturados no momento da entrada e o recebimento em comodato deve seguir essa regra. Para tanto, existem CFOPs 1908/2908 específico para recebimento de produto por comodato. A autuação segue perfeita em relação às notas fiscais. A enfatização trazida no apelo recursal de que as operações não são tributadas tem repercussão na multa, que foi aplicada no percentual
de 5%, conforme consta do DDF de folha 9, em consonância com artigos com o parágrafo 2º do artigo 527, que prevê redução de 50%. Com relação à redução da multa, com fundamento do artigo 527-A, me reporta as razões de decidir que consta acima, no julgamento do item 5, e reduz a multa ao patamar de 50%. Também, nesse caso, a recapitulação não pode ser deferida, pois a conduta infracional relatada corresponde à capitulação indicada. Destaque, mantenho integralmente o item 6 e reduzo a multa ao patamar de 50%. Afasto a alegação de confiscatoriedade, com fundamento no artigo 28 da Lei 13.457. Quanto aos argumentos relativos à representação fiscal para fins penais, aponto que carece a este órgão de julgamento competência para deliberar sobre a existência ou não de crime contra a ordem tributária. Por fim, tendo em vista a manifestação da DRF, as folhas 2083, limita a cobrança dos juros acima à taxa Selic, dado a recente revisão da súmula 10 desse tribunal, que assim dispõe. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e ordinário e do mérito do parcial provimento. Assim, restam mantidas integralmente as exigências dos itens 1, 5 e 6, sendo que os itens 5 e 6 foram reduzidos com fundamento do 527-A ao patamar de 50% e os juros de mora limitados à taxa Selic. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Pois bem, o voto já estava disponível. Eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas, senhor presidente. A gente conhece o posicionamento da Câmara quanto à redução das penalidades, né, de obrigações acessórias. Eu só ressalto aqui que o porte econômico da autuada realmente é bastante elevado, né, perto de 37 milhões de faturamento no último ano, e que o item 6 ele já teve a redução de 50% pela própria capitulação, mas fora isso a gente já conhece o posicionamento da Câmara em relação à não vedação e sim à dosimetria da aplicação do benefício. Então, alguém mais deseja se manifestar? Eu vou encerrar os debates e passar a votação. Encerrado o julgamento da JCA Indústria e Comércio Limitada, AIM 431.301, com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Na verdade, a última sessão do ano aqui da 9ª Câmara Julgadora. Agradeço a todos pela presença, pela ajuda, pela compreensão, Dr. Carlos, Dr. Walter, Dr. Rafael, Dr. Rodolfo, por toda a condução aqui no ano de 2022. Espero que o ano que vem a gente esteja aí firme e forte para trabalhar novamente aqui nas condições do trabalho, tá bom? Agradeço também ao Hélio, que passou o ano inteiro aqui ajudando a gente na transmissão, na gravação do EPAT, figura conhecida dentro do tribunal e que, com certeza, parte importante e essencial aqui para a realização das sessões virtuais, tá? Mas também ao Hélio para que encerre também a sessão. Alguém gostaria de se manifestar antes de mais?
Só dizer que foi um prazer estar com vocês esse ano e aguardo o próximo ano a gente continuar esse ótimo trabalho que a gente vem conduzindo aqui. Tá, ok. Obrigado, doutor Rafael. Alguém mais quer se manifestar? Não, presidente, também agradecer, né, e pedir a compreensão de todos aí, que às vezes a gente comete algumas falhas aí, mas não é intencional, não. É falta mesmo de compreensão. Então, mas agradecer a todos. Obrigado. Eu também queria agradecer a todos e por mais um ano, né? Que tudo que nós passamos aí foi um ano de sucesso e que o ano que vem estaremos aí de todo vapor, todos nós de novo, né? Mais uma vez agradecer o Hélio, a toda a equipe do Tite, né? Que sem, como bem colocado pelo presidente, sem o Hélio aí, as sessões virtuais não seriam possíveis aí, né? Então agradecer a todos aí. Não vou ficar de fora. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Cheguei já com o andamento da Câmara a todo vapor, né? Um pouco depois. Fui muito bem recepcionado por todos. Foi um semestre de muito aprendizado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Então, vou pedir para ela encerrar aqui. Tenham todos um bom final de ano, tá? E bom final de semana antes, né? Bom final de semana, né? Bom final de semana. Como sempre, bom final de semana. E bom ano novo, boas festas a todos e aos familiares. Obrigado. Hélio, quando puder, pode encerrar a sessão. Obrigado. Ok, agradeço a palavra aí de todos, agradeço e desejo a todos boas festas, bom final de ano, bom Natal, bom ano novo. Muito obrigado a todos. Estou encerrando a gravação.